Segundo reportagem da Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, Carla Zambelli fez algumas fortes declarações contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Na matéria, Mônica afirma que Bolsonaro teria dito que Zambelli o traiu e que fez acordo com Alexandre de Moraes. O jornalista Paulo Figueiredo postou em seu Twitter que falou com o ex-presidente e que desmentiu a jornalista. Zambelli então fez uma live em seu Instagram explicando o ocorrido. Acompanhe. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Vou só aguardar aqui formar algum público porque estava caindo bastante. Acho que estão começando a entrar. Ok, acho que funcionou porque algumas pessoas já entraram. Bom, essa é a primeira live que eu faço depois que voltar às minhas redes sociais. E como sempre, venho para dar uma satisfação para os meus eleitores, para os meus seguidores, para as pessoas que acreditam em mim. Essa entrevista da Folha que saiu hoje, algumas pessoas perguntaram, Carla, por que dar entrevista para a Folha? Bom, vamos lá, eu não dei entrevista para a Folha, né? Essa não foi a minha intenção. Eu dei entrevista para Carol, uma moça que sempre fez entrevista comigo e sempre foi muito boa em retratar aquilo que eu falei. Então, se você for olhar o texto da entrevista, ele está bem parecido com aquilo que eu passei. Ela deu algumas cortadas, diminuiu alguma coisa, porque a entrevista foi muito longa, mas o editor dela colocou um título que não condiz com o que está escrito no texto. Então, eu, inclusive, deixei para vocês aí o texto completo e já disse para Carol que eu não vou dar mais entrevista para ela enquanto aquele editor não tiver lá enquanto aquele editor tiver na Folha. Porque ela disse, Carla, realmente não gostei do título da matéria, não acho que pegou muito pesado, você não criticou o Bolsonaro, você não se rendeu ao STF, né? Então vamos lá, eu queria explicar para vocês o que foi que eu falei. E se você ler, logicamente você vai ver que no texto muita coisa parece com o que eu já digo para vocês. Então, por exemplo, em relação ao STF, o que foi que eu disse? Eu disse que eu procurei o Alexandre de Moraes quando estava quase completando 3 meses. Liguei no gabinete dele e pedi para falar com ele. O que eu diria com o Alexandre de Moraes? Que eu cheguei a não conversar, tá? Ele não me atendeu. Mas eu diria que agora não é momento da gente brigar com o STF. Nossa, Carla, mas você falando que não vai brigar com o STF? Horas, é só vocês pensarem numa coisa. Se o Alexandre de Moraes, o Barroso ou o Gilmar Mendes, que não são, acho que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes mais, que não são da trupe do PT, forem empichados, vocês acham que vai entrar alguém pior ou melhor do que eles? Vocês acham que alguém indicado pelo Lula hoje vai ser melhor do que o Alexandre de Moraes? Vai ser mais bonzinho? Vai ser mais complacente? Não vai, galera. Não vai. Sinto muito, mas não vai. Então, o que eu disse é que não é hora da gente brigar com o STF, é hora da gente mirar no PT. Então, ele disse que eu peço trégua ao STF. Não é que eu peço trégua ao STF. Eu estou dando trégua ao STF. Eu acho que não é momento da gente imagina só, limpar todo mundo que tá ali no STF, já tá completando ali seus 70 anos, e aí daqui a pouco vem o Lula e indica um monte de pirralho de 30, 35 anos, né, porque é o mínimo, para ficar até os 75. Vocês acham que isso ia ser bom pra gente? Ia ser bom pro Brasil isso? Pessoas serem indicadas que provavelmente vão ser piores dos que já estão lá para ficar muito mais tempo. Esse foi o que eu disse. Você pode não concordar comigo, você pode achar, não, tem que fazer ministro, tem que fazer impeachment do Alexandre de Moraes, tem que fazer impeachment, sim, do Gilmar Mendes, etc. Mas não concordo com você. Ok, você tem o direito de discordar. Assim como eu tenho o direito de achar, de saber, né, de ter informações de quais seriam as pessoas que o Lula escolheria no lugar dessas pessoas aí. E eu sei que são piores do que o Alexandre. E eu acho que o próprio Alexandre percebeu, porque ele começou a fazer alguns gestos, não comigo, tá? Mas devolveu o celular do Ibanez, devolveu redes sociais de vários deputados. Eu fui a última. E por que eu fui a última? Porque eu continuei peitando. Quando eu percebi que, bom, o Lula já é presidente, não tem como mais voltar atrás nisso, foi uma decepção para todos nós. Então agora é a hora de mirar no Lula. E aí o que eu disse? Eu trabalhei durante os 4 anos da minha legislatura para defender o Bolsonaro.
Todo mundo que atacava o Bolsonaro virava meu alvo. Todo mundo que ia atrás do Bolsonaro eu criticava. Todas as vezes que o Bolsonaro era criticado, eu ajudava. Então, primeiro, obviamente não houve acordo nenhum entre mim e o STF ou o Alexandre de Moraes ou Gilmar Mendes, muito pelo contrário. Eles acabaram de me julgar e me condenar numa ação. Então, se houvesse acordo, eles não teriam me condenado, eles teriam, né, livrado a minha cara. Não, eles me condenaram. Então, obviamente, não houve nenhum acordo com o STF. A outra parte, que é o mais importante que eu queria comentar com vocês, Zambelli critica Bolsonaro. Eu não critiquei o Bolsonaro. Inclusive, a própria Carol falou comigo no Messenger agora, né, no WhatsApp, que... Tá travando? Deixa eu só tirar um petista daqui. Ok. Então, vamos lá. Então, eu não queria aceitar que Lula fosse presidente. Até o último minuto, eu acho que eu fui uma das pessoas que mais brigou e mais apoiou o presidente Bolsonaro contra a faixa no Lula, né? Então, o que eu tentava fazer era o seguinte: sempre proteger o presidente, sempre proteger o presidente. Só que ela me falou uma coisa, ela me falou assim: mas você não acha que o 8 de janeiro foi uma culpa de vocês, direitistas? Eu falei, não, por quê? Eu estava sem rede social há 3 meses. Ela falou, mas a senhora fez um vídeo falando sobre a continência dos generais, você vai ter coragem de prestar continência para um bandido e tal. Eu falei, realmente eu fiz esse vídeo rodou bastante. Porque a gente tinha a intenção de ainda virar essa chave. Mas o que você acha que poderia ter evitado a prisão das pessoas? Aí eu falei, olha, eu acho que devido às circunstâncias, a única pessoa que eles ouviriam é o próprio presidente. Então talvez se o presidente tivesse dito na live dele, saiam da frente dos quartéis, porque não vai acontecer nenhuma intervenção, não vai acontecer nada, talvez eles tivessem ouvido. Porque no dia 7 para o dia 8, eu fiz diversos contatos pedindo para as pessoas se acalmarem, não invadirem os locais, para não fazerem as coisas que foram feitas, né? E infelizmente a gente teve aquele episódio que serviu só pra gente sofrer mais. Porque não mudou nada, né? As pessoas continuam presas e... até o Marcos Duval tá aqui na live também. Ele sabe um pouco mais do que aconteceu, né? Ele diz o seguinte, que uma das coisas que ele fez, né, o Marcos Duval, foi ter afastado o Alexandre de Moraes para que o Bolsonaro pudesse voltar. E aí vem a segunda coisa da minha fala, eu não sabia ainda disso, não conversei com o Marcos Duval ainda, ele pode até agora falar aqui para vocês, a gente não conversou por telefone depois de tudo que aconteceu, mas uma das coisas que eu gostaria é que o Bolsonaro voltasse. Porque a gente tá sem liderança. Ele teve 28 anos de Câmara, ele sabe o que fazer na hora certa. Então, assim, eu acho que ele poderia nos dar um pouco de orientação. Coisa que essa orientação não tá vindo, gente. Então, tá cada um, às vezes, indo para um lado, indo para o outro. E, infelizmente, a gente não tá conseguindo se organizar como oposição, por enquanto. Né? O Jordi é um excelente líder de oposição, ele tem feito o possível, mas eu tenho certeza que com o Bolsonaro do lado dele, ele teria muito mais condição de liderar a oposição. Agora, ela perguntou assim pra mim, mas você acha que se ele voltar ele vai ser preso? Eu falei, eu acho que é possível. E eu acho que ele sabe mais coisas que estão acontecendo do que a gente. Exatamente por isso, é que eu acho que a gente tem que respeitar e compreender a estada dele nos Estados Unidos. Foi isso, só isso. Então eu disse que podem sim prender ele e que ele deve saber mais do que a gente, por isso a gente tem que compreender. Mas que a sensação aqui de alguns deputados é que se ele estivesse perto de nós, a gente teria mais chance de oposição. Só isso. Isso não é criticar, gente, isso é louvar.
Eu louvei o presidente Bolsonaro. Eu disse que se ele estivesse aqui, a gente estaria melhor. E eu digo em seguida que, infelizmente, eu acho que ele vai ser preso se ele voltar, então não adianta. Agora, mesmo de lá, eu até peço para o presidente, entre em contato com a gente, nos dê uma orientação. Aí outra coisa que eu falo é do tempo que ele ficou em silêncio. Porque no tempo que ele ficou em silêncio, a gente ficou tentando organizar uma possível oposição e, gente, a gente correu atrás do rabo um tempão. Então, alguém está perguntando aqui por que poderiam prender ele. Obviamente, poderiam prender ele pelo mesmo motivo que querem me prender. Porque eles gostam de enfeitar. Eu não cometi nenhum crime, ela pergunta isso pra mim também. Você tem medo de ser presa? Eu falei, não, medo não. Medo eu não tenho de ser presa, mas eu tenho uma expectativa, obviamente que não é boa, de ser presa. Tá cheio de infiltrado aqui falando que eu tenho que ser presa e tal. Vocês vão ficar observando. O dia que eu for presa, se eu for, aí vocês comemorem. Mas enquanto eu não tô presa, vocês não vão comemorar, entendeu? Eu vou continuar sendo uma defensora de tudo que o presidente fez. Se vocês olharem meus posts ultimamente, sempre tem uma comparação do Lula com o que o presidente Bolsonaro fez. Eu tenho retweetado tweets dele. Então, assim, eu tô o tempo todo mostrando o que o Bolsonaro fez. E tem um detalhe, da mesma forma que vocês estão putos hoje, amanhã vocês vão ver, a história vai mostrar, entendeu? Quem tá com ele, quem não tá com ele. Eu não tô preocupada exatamente agora com o que as pessoas estão pensando de mim. Aí você fala, nossa, que arrogância. Não, não é isso, gente. É que eu já sei, desde 2011, que as pessoas que falam aquilo primeiro, elas sofrem mais. Todo mundo que fala aquilo primeiro, todo mundo que dá uma opinião primeiro do que os demais, sofrem mais. Depois vem uma segunda pessoa e fala mais ou menos a mesma coisa, uma terceira pessoa fala mais ou menos a mesma coisa, a terceira fala mais ou menos a mesma coisa. E assim vai. Olha só, vocês estão dizendo de novo que eu quero que ele seja preso. Entendam. O que eu disse foi que eu gostaria que ele estivesse aqui, mas que como a gente acha que ele pode ser preso, porque o crime aqui é um troço que inventam para inocentes e para aqueles que cometem crime realmente, eles simplesmente abafam. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que ele não tem que vir para o Brasil agora. Eu acho que ele sabe muito mais do que a gente. Ele tem mais informações. Só que isso não impede de eu estar sentindo falta dele. Isso não impede de nós que fazemos oposição sentirmos falta dele. Então, assim, eu não vou trair o capitão, óbvio que eu não vou. E muito pelo contrário, eu acho que o Bolsonaro foi o melhor presidente que a gente teve nesse país. Né? Foi o melhor, não vai ter igual a ele. E eu disse isso na entrevista, só que não foi pro ar. Eles tiveram que cortar várias coisas da entrevista. E eu acho que em algum momento ele vai poder voltar. Aqueles que não acreditam em mim, gente, tranquilo. Sabe, tipo assim, é normal. Eu tô acostumada a enfrentar esse tipo de coisa. Desde quando, em 2012, eu fiz uma manifestação dizendo que o Lula sabia do mensalão. E aí algumas pessoas disseram, você tá louca, você tá louca, completamente doida. O Lula não tem nada a ver com o mensalão. Ele acabou de ser nosso melhor presidente. A Dilma entrou em 2010, ele deixou esse país maravilhoso. Tá. Aí agora vocês todos sabem que o Lula sabia do mensalão, obviamente. Eu apanhei tanto lá atrás, tanto por ter dito que Lula sabia, assim como eu tô apanhando hoje por dizer que eu gostaria que o presidente estivesse aqui. Entendeu? Então eu não me importo muito de vocês me atacarem nesse momento, porque eu sei que vai chegar um momento em que vocês vão dar razão para mim. Uma das coisas que eu falo na entrevista, entre linhas, é que ele pode sim ser preso e que isso é o maior absurdo que pode acontecer. Entendeu? Olha, a Carol acabou de responder aqui para mim. Ela disse assim, eu disse pra ela, olha, eu até vou dar entrevista pra você de novo, né? Porque eu já dei 4 entrevistas pra ela que foram ótimas. Mas desde que seu editor ou combine comigo antes
o título da matéria, porque esse título foi horroroso e tem muita gente que só leu o título. Aliás, eu tenho muita impressão de que vários de vocês que estão me criticando agora só leram o título. Não leram o teor da matéria, né? Então, o Silvio Costa está dizendo: Carla, você é muito importante para o nosso país, não desista. Obrigada, Silvio. Não vou desistir. Não vou desistir porque eu não vou dar essa alegria para os esquerdistas, não. Então, o que eu digo é o seguinte: prestem atenção um pouco mais nas entrelinhas. Obviamente, essa mensagem também que eu quis passar, né, através da Folha. Por que a Folha, Carla? Por que a Folha? Porque a Folha está fora da nossa bolha. A Folha não está na nossa bolha. A nossa bolha, a gente fala por aqui. Eu faço uma live, eu converso com vocês, etc. E eu tenho certeza, mais uma vez eu vou dizer, eu tenho certeza que muitos de vocês só leram a manchete. Infelizmente.